Olá, boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Começando aqui pela TV Santa Cecília, mais um ponto de vista nesta quarta-feira. Depois de um feriado bastante prolongado, inclusive para nós aqui, porque ontem foi feriado em Santos, não é? Então já emendamos também, aproveitamos e emendamos, estamos voltando hoje com muita saudade, com muito prazer, com muita alegria, desejando para todos uma ótima tarde de quarta-feira. Quem vai nos ver à noite, uma ótima noite desse dia 9 do mês de setembro. O tempo passa muito rapidamente e daqui para frente muito mais rápido ainda. Estou recebendo no programa hoje, o Rafael Vita, advogado e procurador-geral da Santa Casa de Santos. E também o Rafael de Paula, advogado, os dois, mais uma vez. Aliás, a produção tem feito esses encontros, né, dos Rafaels ou Rafaéis. E agora, doutor? Boa tarde. Eu acho que é Rafaéis. Rafaéis, né? Boa tarde. Agora, Paula. Boa tarde, Altair. Prazer estar com você. Prazer. Boa tarde, Marco. Boa tarde, Xará. O Marco Santana, jornalista, meu amigo de todas as tardes comigo aqui. Concorda, Rafaéis? Rafaéis, a gente está convidando pela ordem na Mas não é troféis, aí é troféus. A gente está convidando os participantes de acordo com a ordem na lista telefônica. Na lista telefônica, ordem tá. alfabética. Meu pai é professor de português, ele faz uma brincadeira assim. É. Se o plural de limão é limões, o plural de alemão é alemões. Alemães. Complicado. Aliás, a língua portuguesa é fácil, né? Muito difícil, né? Falar corretamente português é muito difícil. É mais difícil do que o inglês? É muito mais difícil que o inglês. É que tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande de falar inglês, né? Falar o inglês americano e o inglês britânico também é totalmente diferente, né? Quem fala muito bem o inglês diz que o inglês americano é mais ou menos a caipirado nosso aqui, né? Uma coisa mais do caipira. Mas vamos lá, como a gente só fala, eu sou monoglota. Você é monoglota ou poliglota, né, o Marcos Santana? Não, eu tento dar umas cacetadas aí. Portanhol? Vamos dizer que eu me viro. Com portanhol? Vamos dizer que eu me viro, né? A pessoa falar que ela domina um idioma estrangeiro, eu acho que é muita pretensão, né? Eu acho que se você, quando vai para um outro país ou recebe um estrangeiro aqui, se você consegue se comunicar em legítima defesa, acho que já estamos de... A legítima defesa eu falo aí umas duas, três, né? Mas a legítima defesa é terrível, né? Quem conhece a língua fala, nossa, machucável. Existe essa palavra? Não sei, mas machucável. Tipo. Vamos adicionar. Você tem licença poética para o neologismo. Então tá tudo certo. Marcos Santana, prazer tê-lo. Prazer. Altair de Marco, nessa participação inicial, eu quero chamar a atenção para o resultado de uma votação acontecida ontem no Congresso Nacional com relação ao perdão daquelas dívidas para as igrejas. Igrejas, todos as festas, todos os cultos, que vai provocar um prejuízo de R$1 bilhão nos cofres públicos. E aí o impressionante é o seguinte, apesar de ter uma grande pressão da bancada evangélica, que ela se irradia por vários partidos políticos, a proposta teve apoio completo e restrito, veja de vocês, do Partido Comunista do Brasil. Comunistas, graças a Deus, votaram pelo perdão de dívidas bilionárias às igrejas. E veja só, Altair, não é esse perdão, essa cobrança de tributos, não diz respeito ao exercício da fé em si. É uma cobrança que a Receita Federal vinha fazendo do lucro líquido das igrejas. Quer dizer, veja só, qual que é a finalidade de uma igreja, seja ela qualquer o crédito que for, obter lucro nessa atividade? Quer dizer, então, é mais um desserviço ao país, dessa vez com apoio, vejam vocês, dos comunistas. Olha, de qualquer forma, né, eu vou colocar esse assunto aqui que eu acho muito interessante. De qualquer forma, a equipe econômica, técnicos da equipe econômica, pediram ao presidente que veta, né? E aí, como é que vai ficar? Vamos, Vita. Boa tarde, Altair, boa tarde aos telespectadores da Santa Cecília TV, um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Como dizia o meu falecido avô, Altair, miséria pouca é bobagem, né? Quando nós achamos que não haverá uma convergência de ideias entre a direita e a esquerda, entre os governistas e a oposição, aí a gente recebe aí pela goela uma notícia dessa. Quando o Marcos começou a dizer,
eu ia já pensando em dizer exatamente isso, né? Pela primeira vez, talvez, durante o atual governo, houve aí uma convergência de ideias, ainda que para uma atitude, do meu ponto de vista, nefasta, mas houve uma convergência aí lamentável entre a bancada governista e opositores, como bem citado pelo Marcos, que votaram da mesma forma aí para que esse perdão a esses tributos, né, dessas entidades religiosas não sejam pagos, né? Na verdade, é um perdão de algo que já está ali, na verdade, maquinado como dívida, né, dessas entidades. E, obviamente, que a gente aqui não faz crítica alguma a nenhuma dessas entidades religiosas, né? O Brasil tem na sua Constituição Federal um dispositivo que permite a livre manifestação, a livre associação das entidades religiosas, mas obviamente que a gente não pode ter isso aí como verdadeiras empresas, máquinas de fazer dinheiro, e como a gente recentemente tem visto, e também tem para todo mundo, tem evangélico, tem católico, onde se junta muito dinheiro, ainda que em relação a atividades religiosas, sempre acaba dando algum problema. A gente teve aí recentemente 3 líderes religiosos que foram presos ou que estão sendo investigados justamente porque formaram ali empresas que dão mais lucro do que a Bolsa de Valores inteira, né, Altair? É complicado, né? Eles fabricam aí um lucro para lavar, né? Para limpar esse dinheiro. O Rafael de Paulo, queria ouvir você também nessa questão aí desse perdão de quase R$1 bilhão para as igrejas. Aperta-se da Previdência, tira-se do LOAS. Imagine você, Altair, que o governo defendeu a ideia de que o benefício assistencial às pessoas sem renda que têm deficiência e em idade acima de 65 anos sofresse cortes e passasse aí apenas para as pessoas com 70 anos para economizar o dinheiro do erário. E agora, com certeza, Altair, respondendo sua primeira pergunta, vai ser sancionada pelo presidente da República essa proposta. É mesmo? Com certeza absoluta, até porque forma ali uma das grandes bases de sustentação política do presidente Bolsonaro, numa situação que é vergonhosa. Não porque as igrejas não tenham que ser estimuladas, porque tem. As igrejas fazem trabalhos fantásticos com pessoas em drogadição, fazem trabalhos fantásticos com pessoas em situação de rua. Estas igrejas que estão pedindo perdão, chega a ser engraçado a igreja pedir perdão, mas a igreja que pede perdão é pelo pecado de ter recolhido dividendos. Porque se não tivesse feito o levantamento de lucros, não teria o que ser tributado. Então só existe esse peso sobre o erário exato e precisamente porque essas específicas empresas estão sendo guiadas, estão sendo conduzidas como se empresas fossem. Então, obviamente que eu sou contra, né? E, é claro, a gente sabe que existe um peso político muito grande colocado sobre os ombros de grandes líderes religiosos e as bancadas não querem bater de frente com eles, tá certo? Jandira Fegali falou esses dias em relação a esse assunto, olha, eu segui a orientação da bancada. Então, quando é conveniente, eles... É a bancada. É a bancada que orientou, né? Então, obviamente, eu sou contra. Igreja tem que ser um trabalho social, tem que ser um trabalho humanitário, tem que ser um trabalho de religação da pessoa com Deus e não uma empresa que gera lucros e dividendos para os seus administradores. Ô, Marcos Santana, eu queria que você até me elucidasse também. Me parece que não é só o problema desse dinheiro, né, desse lucro, mas também de algumas multas do INSS. Exatamente, contribuições previdenciais que deixaram de ser recolhidas, quer dizer, alguém vai pagar essa conta, né? Alguém vai deixar de receber esse dinheiro e alguém vai deixar de pagar essa conta. Altair, o que chama atenção também, além desse 1 bilhão, que como o Rafael Vita falou, já está consolidado,
é uma renúncia fiscal de 300 milhões por ano também, que vão vir para frente. Esse prejuízo vai ser continuado, porque essas igrejas vão continuar funcionando como se fossem empresas, vão continuar gerando resultados, gerando lucros e dividendos e vão continuar não sendo tributadas. A tendência realmente, o presidente Jair Bolsonaro sancionar esse perdão, mas já de olho na plateia, porque ele sabe muito bem de que essa matéria certamente vai ser contestada na esfera judicial, porque é uma matéria inconstitucional, vai ser derrotado, mas aí o Bolsonaro fala assim, olha, eu fiz o que teve ao meu alcance, eu sancionei, agora a culpa é do Supremo, a culpa é do Poder Judiciário, não era eu. Ele vai falar mais ou menos isso. Olha, essas multas que foram aplicadas aí pela INSS foi da seguinte forma: o líder religioso ele não precisa recolher nenhuma taxa em cima daquilo que ele recebe, o líder. Só que as igrejas estavam passando isso para todo mundo, todo empregado, ninguém recolhia nada, né? Todo funcionário, porque a igreja tem funcionário, né? Funcionários, vários. E não havia recolhimento nenhum das guias. Era como se fosse um líder, todo mundo era líder religioso. Então aí já complica bastante a coisa. E vamos esperar. Eu espero que o presidente vete isso. Sinceramente, se tiver bom senso, vai vetar. Agora, se for pelo lado que está preso com a bancada evangélica, né, vai deixar passar batido. Diz a Bíblia, Altair, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tá certo. Pois dai a César. Dai a César. Aí é César, não dá a Deus. Gente, olha, eu só queria fechar aqui, ficamos 4, 5 dias sem fazer programa aqui, perdi até o ritmo aqui, mas só para atualizar aqui os números do Covid, né, nós fechamos aí com 127.571 mortes até ontem, não é? E 4.165.406, agora errei tudo, 4.165.614 infectados oficialmente, entendeu? Mas os infectologistas acham que isso é 9 vezes maior. De qualquer forma, a coisa parece que está melhorando, mesmo com tanta morte. Nós tivemos aí nos últimos dias uma média de 784 mortes na última semana. Isso é assustador ainda, mas estava acima de 1.000, né? E caímos para 784 e ontem, me parece que nós fechamos com 560 ou 600 mortos. A gente estava fechando com 1.200, quer dizer, diminuiu muito e a gente espera que isso amanhã diminua, mas nesse mesmo ritmo que eu quero que diminua, eu vejo um feriadão onde descem 230 mil veículos para as praias da Baixada Santista, do litoral norte e sul, né? As pessoas se aglomeram, fazem uma festa na praia, ninguém usa máscara, ninguém tem distanciamento nenhum, acabou a pandemia, tá tudo certo, a vacina já está valendo. Me parece, a impressão que eu tinha é que todo mundo já tinha sido vacinado, né? Uma beleza, uma maravilha. Eu só espero que daqui a 14 dias a gente não esteja aqui lamentando esses números que subiram. Em vez de descer, a gente chega aqui e comece a choramingar, porque os números dobraram. É isso que eu espero. Rafael Vita. É verdade, Altair. Nós torcemos para que, na verdade, ainda que tenha acontecido esse ponto fora da curva durante esse feriadão, que as coisas se mantenham como estão se mantendo, né? Ou num platô para baixo, né? Que é o que tem aí demonstrado os números. E também acho que é uma equação complexa da gente resolver, porque quero crer que em 6 meses esse tenha sido o primeiro feriado em que as pessoas de fato podiam ou tinham alguma liberdade de se confraternizar, né? Então, isso acabou, acho que, fazendo com que as pessoas exagerassem um pouco na dose, né? Então, vamos torcer para que isso não altere os números, né? Agora, se não alterar também, viu, Altair, do jeito que teve esse feriado, eu acho que nada mais abala, né? Você me deu uma boa notícia aqui, é claro que não é oficial, mas você disse, olha, graças a Deus, lá na Santa Casa,
nunca teve tão baixo o número de leitos UTI, né? Sim, é oficial sim, Altair. É A gente oficial? tem, Então vá. a Santa Casa, na verdade, realizou um trabalho aí desde o início, né? De muita correria, de muita preparação. Então, quando a gente atingiu o ápice, a Santa Casa estava plenamente preparada para receber essas pessoas, né? E dia a dia a gente vem aí numa engenharia reversa, cada vez mais diminuindo os espaços destinados para o Covid. Esse final de semana, eu não me lembro se foi ontem ou anteontem, nós tivemos aí menor número desde que a pandemia se iniciou. O que corrobora, na verdade, vai de encontro aos números gerais, né? Enfim, a Santa Casa, na verdade, tá inserida nesse sistema macro, e a gente tem ali, na verdade, um espelho do que acontece em outros lugares, né? Ainda que nós tenhamos regiões do Brasil que talvez ainda não estejam em números tão baixos quanto a Baixada aqui, o próprio estado de São Paulo, mas a gente tem aí essa tendência, né? E, na verdade, Altair, como ninguém sabe ao certo o que acontece, o que pode acontecer, nesse momento o que a gente tem a fazer, que nem você disse, é torcer para que o que aconteceu nesse feriado não altere, de fato, os números que a gente vê aí diariamente. Rafael de Paula, as pessoas podem até achar, o Altair não gosta muito de festa, não. Deve gostar muito de passear, adoro, estou sentindo uma falta danada de poder dar uma volta, de poder, sabe, pegar... Eu gosto muito de estrada, é o que eu mais gosto, de pegar uma estrada, gosto muito de dirigir e dar uma esticada aí de alguns quilômetros, centenas de quilômetros aí, para dar uma... Eu me sinto muito bem, para mim é uma terapia sensacional. Mas não é isso não, eu quero sair, eu quero passear, mas eu acho que não é o momento, né, Rafael? Não é o momento, sem dúvida alguma. Claro que se você tiver a possibilidade de ir numa chácara fechada, de ir numa casa com a sua família sem ter acesso a terceiros, isso aí não traz prejuízo a ninguém, né? Agora, quando você lota a avenida toda a Praia de Santos aglomerando a quantidade de pessoas que estavam aglomeradas nesse final de semana, é óbvio que isso vai implicar numa crise de saúde. Não acabou, a Covid não acabou. A Covid continua ativa, continua matando, continua sem vacina, continua tudo igual. As escolas continuam fechadas. Não tem nem sentido, né? A criança não ir para a escola, mas poder ir para a praia. Mas poder ir para a praia, lotada, né? Não posso concordar, não estou me submetendo à praia. Penso que os paulistanos, por mais que gostem da nossa linda praia, deveriam pensar duas vezes antes de se colocar em risco e colocar o sistema de saúde da região em risco também. Ô Santana, não há autoridade, guarda municipal, guarda civil, guarda militar, não há quem consiga fazer com que as pessoas não se aglomerem. Não tem como. Autoridade nenhuma vai conseguir fazer isso. Nem a pau Juvenal. Nem a pau Juvenal. O Altair, esse final de semana eu publiquei uma matéria no Jornal da Hora, uma entrevista com a psicóloga Gisela Monteiro, que aliás é coordenadora do curso de psicologia da Unisanta, e ela diz justamente o seguinte, que a pandemia complicou o que já estava muito ruim. Quer dizer, o brasileiro já estava emocionalmente muito abalado por conta da crise econômica, até por conta dessa divisão do país entre lado A e lado B ideologicamente, uma série de incertezas quanto à relação ao futuro. E com a pandemia, o brasileiro ficou emocionalmente ainda mais frágil. Então, por conta desse isolamento muito acentuado, muito prolongado, até já falamos várias vezes aqui, por conta de uma série de falhas do governo federal em relação às políticas de combate à pandemia, então esse isolamento social comparado a outros países foi muito grande. Então as pessoas na prática, elas não aguentam mais. Não é que as pessoas não sabem qual que é a gravidade da situação, que provoca mortes, quais as medidas de combate, de prevenção, mas as pessoas, por estarem emocionalmente abaladas aí, elas falam assim,
Seja o que Deus quiser, eu vou pegar a minha prainha, se eu tiver que contaminar, vou contaminar, se eu tiver que morrer, se eu tiver que ir para UTI, eu vou. Então, é nesse contexto que nós encontramos. Justifica? Não justifica, mas ajuda a explicar que é um fenômeno social e eu acho que as consequências desse comportamento que tivemos nesse feriado aí, nós vamos sentir daqui a 2 semanas, eles vão ser dramaticamente muito ruins. Bom, vamos fazer um intervalo. Antes eu queria aqui perguntar aqui ao diretor do programa, pode mandar um alô para o Flavinho? Será que pode? O Flavinho tem a recuperação? Pode falar? Ele está fazendo falta aqui, né? Já era para ter vindo no programa, mas está em casa se recuperando. O nosso amigo Flávio Jordão, secretário, né? Flávio Jordão, da Prefeitura de Santos. E eu quero mandar um abraço ao Flávio aqui, dizer que a gente está torcendo aqui por ele, para que ele se restabeleça logo, né? E que logo, logo esteja na nossa bancada aqui. Boa tarde para o Flávio, uma ótima noite, se estiver vendo a noite aqui, Flávio. Um abraço, Flavinho. Todo mundo aqui mandando um abraço para você. Nos lembramos de você hoje aqui antes do programa e eu estou me lembrando agora. Então, que o Flávio também, né, está com Covid, mas graças a Deus já está melhorando. A gente fica torcendo por você e por todos aqueles, né, que contraíram aí o Covid. Não é brincadeira. Eu estou com um amigo, né, que está internado, que está passando por momentos difíceis. E quantos de nós têm amigos e pessoas conhecidas e aqueles que a gente não conhece do dia a dia. Então, muito cuidado, aliás, todo cuidado é pouco, ok? Grande abraço, Flávio. Vamos para o intervalo e eu volto já. Bem, estamos de volta aqui no Ponto de Vista desta quarta-feira, né? Para nós com cara de segunda-feira, porque estamos voltando hoje. É mesmo. Mais uma quarta-feira, dia 9 do mês de setembro. Ótima quarta-feira para todos vocês, para todos nós aqui, né? Aliás, eu queria perguntar aqui à mesa, quem é que vai para o supermercado? Quem é que faz compra aqui? Será que o Vita faz compra, Rafael? Faço. Faz compra? Minha mulher me coloca para fazer compra. Que bacana. Lavar louça. Tá certo, Eu sou o homem moderno. Tá certa ela. Ô, Rafael de Paula, você também vai para o supermercado? Eu vou ao supermercado porque eu moro sozinho. Né? Então tem que ir para o Então, não supermercado, tem obrigatoriamente. jeito. Quando começou a pandemia, eu falei para os meus pais, vocês vão ficar em casa, E eu vou. trancadinho, e eu vou resolver. Aí você viu com quantos paus faz uma canoa, né? É. Quanto custa? Ô, Santana, você vai ao supermercado? Eu vou. Eu queria saber como é que você tem tomado muito susto. Eu vou para mim e vou para minha tia Lita. Minha tia Lita que também é assídua. Que maravilha. Que absurdo, espectadora né? do programa. Que absurdo. Tia Tia Lita, beijo. Tia Lita. Que absurdo, gente. Que absurdo. Preço do arroz, preço do óleo. O óleo para mim é espantoso, né? Quase R$7 o óleo de soja. O arroz, dependendo da marca, 25, 30, né? Eu não sei. Se tem uma coisa que não justifica ter esse preço alto, é o agronegócio. O agronegócio teve aumento. Se você comparar o mesmo período com o ano passado, nós tivemos, claro que o aumento foi pouco, 1,5%, 1,5%, mas teve aumento, cresceu. Então, aí a explicação que eu recebi foi a seguinte, que eu tenho lido, talvez vocês também, que a importação, o dólar, no preço que está, os chineses estão comprando tudo, né? Todo mundo está comprando e aí então, mas não tem nada que regula isso para o país, para o brasileiro, né? Principalmente para a classe trabalhadora, menos abastecida. Rafael de Paula, queria ouvir você, começar com você. As exportações, num momento de crise como essa, que atingiu países que não tinham uma agroeconomia tão forte, fez com que esse setor centro-oeste do Brasil exportasse mais. Com o dólar nas alturas, né, o brasileiro que exporta passou a receber uma quantia enorme e que é muito superior àquela com a qual ele já contava para manter as suas Hilux S10 na garagem. E agora, com essa situação global, ele se vê na situação de vender para o mercado interno a preços horripilantes. Isso é um absurdo, realmente. Nós não podemos ter um padrão como era no governo Sarney, de você taxar, de você impedir, de você colocar aquilo tabelado, porque isso não dá resultado, mas por outro lado, é preciso que haja um equilíbrio. Esse equilíbrio precisa ser atingido indo além do presidente da República pedir patriotismo para o agricultor, que foi a única medida que nós vemos, né?
o Poder Central tem condições de, em nome do interesse público, exigir medidas, de certa forma, até protecionistas, que são exigidas, Altair, em países desenvolvidos. Todos os países. Estados Unidos, toda hora, cria estímulos para os seus belts, para o Corn Belt, para o Cotton Belt, a gente precisa ter esse olhar para o nosso próprio povo, né? Para a nossa própria população, sob pena do Brasil cada vez mais ser um exportador de banana. Olha, eu quando falo isso aqui, essa crítica que eu estou fazendo aqui, não tenho nada contra o homem do campo, muito pelo contrário, é minha origem. Eu sou de origem de produtor rural, de gente do campo. Meu pai era também, além de outras coisas, meu pai também era agricultor. Então, eu defendo muito o homem do campo. Eu tenho uma defesa inabalável com as coisas do campo, mas nesse momento eu não posso aceitar que o leite mais barato em promoção esteja sendo vendido a R$ 3,50. Há poucos dias atrás, esse leite era vendido a R$ 2,15, R$ 2,30. Eu compro, por isso que eu estou dizendo aqui que não estou inventando números. Eu estou constatando aquilo que eu praticava há 1 mês e meio, 2 meses atrás e agora nessa semana. O Rafael Vita, é de assustar esse preço, né? Essa subida, né? Eu comecei a verificar essas questões que começaram a surgir na imprensa, Altair. Eu, por curiosidade, no domingo, conversei com um amigo que tem algumas propriedades no interior e que, dentre outras coisas, uma das propriedades dele planta justamente arroz, né? E eu, por curiosidade mesmo, perguntei para ele, ora, mas, enfim, na sua visão de agricultor, né, de membro do agronegócio, por que você acha que teve essa oscilação para mais, especialmente no arroz, né? Eu perguntei especificamente no arroz porque era ali algo do que ele detinha algum conhecimento. A explicação que ele me deu foi por conta de alguns insumos que são utilizados na plantação do arroz e que são importados de outros países e que por conta dessa questão do dólar alto acabou inflacionando esse valor, né? Mas óbvio, eu estou dando esse exemplo aqui só porque foi recentemente eu tive essa conversa com ele e apenas para trazer um outro ponto de vista de alguém que está inserido efetivamente nessa questão. Mas, complementando o que o meu xará disse, o que a gente verifica cada vez mais é que quando a gente tem um país, né, que não tem uma estruturação macro daquilo que é produzido internamente, quando a gente tem crises internas ou externas, no caso, essa é uma crise global que a gente enfrenta, a gente acaba ficando com o pezinho de fora no cobertor curto. Então, é isso exatamente o que está acontecendo no Brasil. Nós temos aí a China, Estados Unidos, os grandes players, né, que ainda que sentiram alguma coisa nessa crise mundial, mas, obviamente, eles têm mais bala na agulha, né, e aí isso acaba prejudicando esses países como o nosso que não tem essa estruturação bem definida. Ontem eu vi um número, Altair, Rafael, que me assustou muito. Eu vi que o PIB da África do Sul, né, um país que eu já tive a oportunidade de conhecer, um país belíssimo, com um povo maravilhoso, que tem, ao contrário do que as pessoas imaginam, uma agricultura muito forte, um solo muito fértil. O PIB da África do Sul caiu 54%. Né? Num país que já não é estruturalmente forte, ou seja, para um país que cambaleia, é algo de uma magnitude que nós não temos nem como mensurar. E o mesmo acontece no Brasil, né? A gente já vem cambaleando. Quando você tem aí afetado aí uma porcentagem significativa da economia, e ainda mais, né, num país onde nós nunca tivemos, e hoje em dia temos muito menos essa estruturação na raiz, que eu digo, né, que são as instituições governamentais fortes que fazem esse trabalho que o Rafael citou, de protecionismo, de entender o mercado, de ainda que não faça uma competição ombro a ombro com os grandes players, mas que tenham algumas atitudes internas que ao menos
tornem essas interferências externas menores. Né? Menores. Então, enfim, é um assunto muito complexo. Né? Eu acho que o que eu quis fazer aqui, na verdade, é trazer um exemplo de quem está dentro, mas concordar absolutamente com o que o meu xará disse, porque nós estamos expostos a essas questões. Né? Rafael. Na semana Rafael passada... de Paula agora, porque toda hora que eu me falo Rafael é os dois, né? De Paula. Na semana passada, Altair, o programa mostrou a nova nota de R$200. Isso. A primeira coisa que eu pensei aqui, pensando no preço do óleo dobrando, foi: será que essa nota de R$200 vem para fazer o brasileiro se conformar com o dobro dos preços? Com uma nota de R$200 você pode comprar 5 quilos de arroz, 1 litro de óleo, uns 2 quilos de feijão, né? Feijão, você vai comprar uns 2 quilos aí. Tá quase R$9. Pois não, Santana? Ô, Altair, acho que essa alta no preço dos alimentos, curiosamente, não pressionam a inflação, porque não vai haver uma explosão Sim. de consumo. O brasileiro vai continuar comendo aquilo que consome normalmente. Mas se explica, logicamente, o Rafael de Paulo, o Rafael e o Vitor já falaram muito bem, uma série de fatores no cenário internacional que favorecem que o exportador prefira exportar, Do né, que vender no vender mercado. sua carga para a China, para outros países, inclusive até o México está comprando o arroz brasileiro, do que colocar no mercado interno. Mas aí, talvez o amigo do Vitor não tenha falado para ele, é que existe uma coisa chamada estoque de passagem, que é uma quantidade da sua safra, da produção, e que a Companhia Nacional de Abastecimento estabelece que o produtor deixe para o mercado interno, justamente para regular essa oferta de produtos alimentícios no mercado internacional. Então, houve um afrouxamento nesse estoque de passagem, então aumentou-se a cota que o produtor possa exportar para o exterior, logicamente visando sempre o lucro. Então, uma consequência direta é os preços do arroz, do óleo, do feijão e de vários outros gêneros alimentícios aumentarem bastante nas gôndolas do supermercado. E, mais uma vez, quem paga a conta é o trabalhador brasileiro. Quando a gente fala aqui só no arroz, no feijão, no óleo, né? Mas aí tem o leite e a carne, né? A carne bovina subiu muito. A carne suína, que estava assim, sabe, estabilizado. Eu consumo bastante carne suína, eu gosto muito de carne de porco, né? E a gente notou aí que o preço só o frango, que ainda teve um aumento razoável, mas a carne suína e a carne bovina aumentou muito, quer dizer, e outras coisas aumentaram, o leite. Você vai na feira, né? O nosso diretor aqui vai muito na feira, ele é um homem de feira, ele sabe que a coisa tá feia na feira, não tá brava. A dona de casa que está ouvindo a gente, ela sabe que no dia a dia isso é pesado, não é fica não é dando essa qualquer ideia, coisa. viu, Otávio, que se a minha mulher escutar e souber que o nosso diretor vai à feira, ela Ele vai. Me mandar também ir à feira. Eu não gosto de ir à feira. Eu já vou ao supermercado, né? Ela me manda ao supermercado, mas se ela ouvir isso, ela vai acabar me mandando para a feira. Mas a feira é um termômetro, né, É um Altair? termômetro. É um termômetro. E olha que a gente tem aqui, fala da feira, e com o maior respeito aos feirantes, que pessoal que levanta às 2 da madrugada, não é brincadeira não, né? Para montar barraca não é qualquer coisa não. Mas realmente eles também sofrem com isso, porque eles pagam um preço exorbitante. Não é porque o feirante está vendendo caro, porque o feirante... Não, o feirante paga caro, tem que repassar. Já é a ponta também, Já né? é a ponta, ele já é a ponta. E colocou muito bem aqui, Rafael. Ele é a ponta, então quer dizer, a coisa está feia para todo mundo. Precisamos, né, melhorar isso. Agora, situação da Argentina, quando vocês falaram aqui na dívida brasileira, né, da África do Sul, você falou aqui, a Argentina está numa pendenga, né, rapaz? Porque eles devem tudo em dólar, não tem dólar na Argentina. Situação dos nossos irmãos, tá feia a coisa, cara, tá muito feia. Aqui não está muito bonito também, mas está bem melhor, graças a Deus, né? Gente, vamos mudar aqui um pouquinho de assunto e vamos falar aqui, eu queria falar com vocês aqui, desta madrugada, né, depois de um feriadaço, né, a Polícia Federal fez uma festa, né? Rapaz, pegou todo mundo aí, o Acef, Zanin, a advogada do Witzel, a advogada do Sérgio Cabral, todo mundo vai virar réu, né? O Zanin já é réu, virou réu, o Acef vira réu. Santana, você tem mais alguma informação sobre isso de momento, não? Não, o que me impressiona, Altair, é que é uma ação suprapartidária, né? Que você Suprapartidária. percebe Tem para todo mundo. Tem para todo mundo, né? todos os gostos. Inclusive, até a gente começa a dar uma luz ainda, que as pessoas perguntam, escuta, mas
o Lula está sendo muito bem defendido, advogados competentíssimos, né? Pô, mas como é que está pagando esses advogados todos, né? Só pra então, quem- talvez seja aí uma luz no fim do túnel para esclarecer esse tipo de dúvida. Só para quem está em casa e não conhece bem do assunto, é uma coisa que não tem ouvido, né? É o seguinte, o Sistema S, que e também tem uma importância vital, né, para o trabalhador brasileiro, para a juventude brasileira, né? Ele gastou aí com advogados, por enquanto, 150 milhões, mas dizem, a Polícia Federal diz que isso pode chegar ao Ministério Público, isso pode chegar a 355 milhões de notas com advogados, e esse dinheiro parece que era desviado para outras finalidades que não era tudo nota fria. O Sistema S, que a gente já conhece aqui no estado de São Paulo, né, que conhece, que é realmente maravilhoso, que treina jovens para a indústria, para o comércio, que tem aí lazer, que leva aprendizado. Então, o brasileiro, né, de uma forma geral, tem um espelho muito bom, tem uma visão muito boa do Sistema F. E quando a gente vê que tem aí falcatrua, onde dá uma enxadada, sai minhoca, velho. Isso que é difícil no Brasil. Cavucou um pouquinho, minhoca apareceu. O Sistema S, ninguém tinha falado nada até agora. Até agora, né, o Sistema S era perfeito. E já começa a aparecer alguma coisa, Rafael. Lembrando, Altair, que o Sistema S ele é mantido com o dinheiro do próprio trabalhador. Sim, a indústria e o comércio, né? Que, na verdade, é retirado dessas empresas, mas também retirado do trabalhador. E deveria, em tese, ser revertido para fomentar a mão de obra, né? Enfim, que seria revertida a essas indústrias, essas empresas. E é algo, né, Altair, que é engraçado que as coisas você fala assim, cada enxadada é uma minhoca, mas no fim são sempre coisas que a gente sempre teve aquele pezinho atrás, né? Ainda que o Sistema S seja como sistema, como empresa, como gestão, algo muito bom, sempre teve uma questão um pouco conturbada, um pouco obscura em relação a várias coisas nesse âmago, né, nessa estrutura mais central de toda essa questão. Então, o que a gente viu, como o Marcos falou, agora, se a gente desconfiava de onde vinha o dinheiro, já sabe. A gente agora já sabe, né? E se isso se desenrolar, vai vir uma outra Lava Jato aí do mesmo nível, porque são coisas que envolvem quantias tão exorbitantes quanto as da Lava Jato. Então vamos aguardar, né? A gente, como operador do direito, o doutor Rafael vai concordar comigo, a gente tem que aguardar as investigações, nós não estamos fazendo aqui julgamentos, né? A gente só está simplesmente emitindo uma opinião daquilo que a imprensa reverberou, mas que sempre tem, né? Onde tem fumaça, tem fogo. Pode ser que não tenha um fogo do tamanho de que se pinta, mas com certeza algum fogo tem, né? Não tem ajuda. Pois não, Santana. Rafael, concordo com boa parte do que você falou. A gente só tem que fazer uma ressalva, que é o seguinte, as investigações se concentram na atuação do Sistema S do Rio de Janeiro. Porque a gente não pode também colocar na mesma vala comum todo o Sistema S. Porque o SESC de São Paulo, por exemplo, ele tem iniciativas na área cultural muito mais importantes e mais quantidade e qualidade que o próprio Ministério da Cultura. Sim, concordo. Né? Então, a contribuição. Aliás, o que SESC, acontece com o Rio de Janeiro, né, Marcos? É complicado. Exatamente. Cada dia lá, então, a contribuição do Sistema S, o SESC, o SENAC e também o SENAI, aqui no estado de São Paulo e outras unidades da federação também é muito importante. Então a gente não tem que tomar muito cuidado para não colocar todo mundo no mesmo balaio, que senão acaba comprometendo quem não deve. Né? Tem mais uma confederação do Rio de Janeiro, que eu esqueci o nome aí, que está encalacrada nisso aí também, que além do Sistema S, tem mais uma do Rio de Janeiro que está envolvida, que também é do comércio. Então, o cuidado que eu coloquei aqui, que eu nem falei aqui SESC, SESI, SENAI, preferi até não falar, só falei do Sistema S como um geral, porque o problema está no Rio de Janeiro. O problema ainda é do Rio de Janeiro. Quer dizer, todo dia temos uma notícia do Rio de Janeiro, Rafael. Não é à toa, desculpa te cortar, viu, meu chara? Não é à toa que nós temos os problemas sociais que nós temos no Rio de Janeiro, né? Não é à toa.
Na semana passada nós já falamos do Rio de Janeiro e infelizmente vai continuar sendo noticiário. Rio de Janeiro, eu já falei semana passada, vou repetir. Rio de Janeiro precisa de uma profunda reforma eleitoral, digamos assim. Precisa mudar as pessoas que estão no poder. A gente sabe que as indicações do Sistema S, elas são feitas no âmbito do Poder Executivo Estadual, que vem sendo comprometido nos últimos, talvez, 15 anos, né, Altair? A gente estava comentando. Apenas mais, a Benedita da Silva, a governadora viva, que não foi presa, e o Witzel, a gente ainda não sabe. Quando vai? Né? Todos os outros foram ou estão presos. Então, é óbvio, né, que as indicações feitas pelo Executivo Estadual nesse sistema só poderiam resultar nisso, Altair. E a gente vê também, pelo relacionamento íntimo que há entre esses advogados de figurões da política, a gente consegue ver também que existe, claro, um conhecimento dessas pessoas a respeito dessa fumaça. Eles estão vendo esse fogo eles estão vendo esse fogo crescendo há um tempo. A gente, né, nós, réis mortais, estamos vendo agora, com a Polícia Federal eclodindo uma operação, mas com certeza, Altair, isso aí já devia ser do conhecimento desse ambiente político, né, Santana? E espero realmente que a Polícia Federal continue com esse trabalho brilhante que ela vem exercendo no ataque à corrupção e o Rio de Janeiro passe por uma limpa. É o que a gente espera. O Rio de Janeiro merece ter aí, né, ter um pouco mais de paz, um pouco mais de tranquilidade. A gente já não tá nem falando aqui, gente. Deixamos de falar aqui das mortes que acontecem no Rio de Janeiro por bala perdida, bandido atirando de um morro no outro, né? E a população no meio morrendo. Não estamos nem falando sobre isso. Porque é tanta coisa ruim que acontece, rapaz, que o Rio de Janeiro, o carioca não merece isso, não é? De jeito, mas nem nada, porque nada parecido com isso. Gente, é muita coisa ruim. Colocou aqui que dos últimos governadores, né, do Rio de Janeiro, só a Benedita da Silva, que está viva, que não foi presa. Porque depois dela, todo mundo foi preso, não é? E se não foi... Ou está encalacrado, Ou está encalacrado para ir, que é o caso do Witzel. E o vice-governador que assumiu também está encalacrado. E o presidente da Assembleia também. Não tem jeito. Mas você vê, como que uma coisa se relaciona à outra. Você citou a violência nas comunidades, você citou os problemas sociais, né, a pobreza. E, na verdade, se a gente olhar o mapa de cima, uma coisa está ligada à outra. A outra, sim. Né? O que acontece hoje no Rio de Janeiro, que é uma verdadeira guerra civil, né? Há quem tente esconder isso, mas o que acontece lá é uma verdadeira guerra civil na sua mais pura, no seu mais puro significado, né? Na verdade, consequência de tudo isso que acontece na política, na sua política, macropolítica municipal, estadual. Eu, na faculdade ainda, li um livro do Zuenir Ventura que chamava A Cidade Partida. Né? É um livro onde o Zuenir Ventura é um sociólogo e ele fez uma avaliação de como se iniciou, né, e por que se iniciou aquela questão da favelização do Rio de Janeiro e tal. E naquela ocasião a gente já tinha, né, indícios de tudo isso que a gente vê na política carioca, já acontecia naquele tempo lá. Eu não me recordo em idos de qual ano, acho que 1950, se eu não me engano, que é a história que ele narra no livro, e na verdade isso só foi acontecendo e degringolou nessa lástima que a gente tem hoje no Rio de Janeiro, né? Veja, a gente tem problemas na política no Brasil inteiro, mas no Rio de Janeiro isso se exacerba de forma assim significativa. Pois não, Rafael. Talvez não seja a realidade do telespectador, eu gostaria de falar uma curiosidade para vocês. Um triste dado. O Rio de Janeiro tem um aplicativo para dizer aonde está tendo tiroteio nesse momento. É absurdo, né? Se isso não é guerra civil... Exatamente. Se isso não é guerra civil, eu não sei o que é. Os números do Rio de Janeiro
continuaram piores do que os da guerra no Iraque, na época em que os Estados Unidos invadiram o Iraque? Olha, o que acontece, a gente já falou aqui, isso fica repetitivo, né? Fica repetitivo a gente ficar falando todos os dias aqui, mas o que acontece no Rio de Janeiro é absurdo, é um absurdo total, é pior do que uma guerra civil, né? Só colocando aqui que foi localizado mais um corpo de banhista vítima de afogamento na Baixada Santista. O número agora vai para 11, 11 mortos na Baixada Santista nesse final de semana, 11 mortos por afogamento. Por afogamento. É um número absurdo, né? Isso significa que as pessoas não tomam os cuidados, as pessoas abusam de bebidas alcoólicas, entram de qualquer maneira, né? E o Corpo de Bombeiros é que não deixa que esse número aumente, porque foram mais de 380 salvamentos, mas 11 pessoas, infelizmente, perderam a vida. Vamos fazer um intervalo e voltamos em seguida. De volta no Ponto de Vista desta quarta-feira aqui na TV Santa Cecília, hoje com o Rafael Vita e o Rafael de Paula, dois advogados que estão comigo aqui na bancada, juntamente com o jornalista Marco Santana, né? Só para aqui mandar um abraço para a avó Isabel Vita, a avó do Rafael Vita, a avó Isabel que me ouve, né? Que nos vê e me ouvia no rádio. Muito obrigado, viu, vó? Um beijo. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que a senhora continue todo dia aí, mesmo quando o neto não venha, a senhora continue nos vendo aí, viu? Um beijo grande para a avó Isabel. Eu queria falar com vocês aqui da situação da Lava Jato. A gente está falando aqui que a Polícia Federal fez uma grande movimentação essa manhã, muita gente preso, outros coercitivo e muita gente vai vir a réu. Mas e a questão agora da Lava Jato, né? A Lava Jato, na semana passada, teve uma baixa muito grande, aliás, várias. E começou com o Dallagnol. Dallagnol que pediu afastamento devido a um problema familiar, parece que a filhinha tem um problema de saúde, né? Na realidade, a gente espera que isso seja sanado o mais rápido possível. Não sei se, na realidade, de coração, se foi esse o real motivo, ou se o Dallagnol aproveitou também esse motivo, até porque ele não vai se afastar do Ministério Público, ele continua atuando, só não está mais no comando, né, da Lava Jato, onde ele estava, no mesmo posto que ele estava, que era um posto de comando. Mas, de qualquer forma, depois nós tivemos aqui os procuradores de São Paulo, que me parece 7 também pediram para sair. Eu vi como um desmantelamento da Lava Jato, Rafael de Paula. Eu vi como um início de que a coisa vai acabar. A gente tem visto, né, sentido, tanto em algumas falas pontuais, quanto em informações que a imprensa que acompanha os bastidores do poder oferecem à população, especialmente o antagonista, que o Procurador-Geral da República não é a favor da Lava Jato. Ele esteve numa live com renomados advogados, criticando a Lava Jato, dizendo que era preciso colocar um freio. Dentro do ambiente da Lava Jato existiu uma discussão muito intensa com a PGR, que enviou uma comissária para investigar o que o PGR imaginou que fosse um grampeamento ilegal, e não era. Algumas manifestações feitas em solenidades mostram que Dr. Augusto Aras não está convencido da necessidade de se manter a Lava Jato. Mas como ela é um ativo muito importante para a população, reconhecido, respeitado, e a população sabe o valor que tem a Lava Jato para combate à corrupção, eles também não podem vir a público e dizer está acabado. Então o que acontece? Começa a minar por dentro. Pedidos de afastamentos, nomeações de pessoas para acompanhar externamente. E aí, em São Paulo, o que aconteceu foi que 7 procuradores da República não concordavam com a postura da procuradora-chefe, que, afinal de contas, foi apontada pelo procurador-geral. Essa situação que aconteceu com o Dallagnol no Conselho Nacional do Ministério Público foi
amplamente apoiada pelo Procurador-Geral da República. Então, o que vai acontecendo é que estão conseguindo atingir a Lava Jato, condenando-a ao ostracismo por dentro. O que os políticos comprometidos em ações penais não conseguiram fazer, mesmo enfrentando presidentes de Congresso, ex-presidentes da República, presidentes de partidos poderosos. Agora, infelizmente, a gente vê que a Procuradoria-Geral da República está começando a fazer por dentro. E é muito difícil, Altair, se manter trabalhando assiduamente nesse grande projeto de combate à corrupção quando o boicote é feito dentro de casa. Fica difícil. É praticamente impossível. Então, quero reforçar minha palavra de absoluto apoio à Lava Jato, de absoluto apoio à Força Tarefa. Acredito que isso que aconteceu com o Dallagnol realmente pode ter sido importante, essa pressão política que existe em torno da figura dele, quase que numa tentativa, Altair, de se sacrificar para poder não deixar que essa relação pessoal que começou a se mirar no Dallagnol acabasse atrapalhando o projeto como um todo. Mas, mesmo assim, mesmo com o afastamento dele, o Conselho Nacional do Ministério Público tomou uma decisão que necessariamente, embora seja respeitada, já esteja em vigor, necessariamente confronta a decisão anteriormente conferida pelo ministro Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal, dizendo que o procurador Dallagnol tem liberdade de expressão absoluta para, em nome próprio, dizer o que pensa. Ele não teria, naquele tweet com relação ao Renan Calheiros, se envolvido de maneira partidária. Então, essa discussão é uma discussão subjetiva, cada um vai ter a sua opinião. O Conselho Nacional do Ministério Público tomou sua decisão, mas talvez se dependesse do Supremo, ela não se manteria. O Rafael Vitor. Rapidamente, eu concordo absolutamente com tudo do que o meu xará disse, né? Falar sobre a Lava Jato é uma daquelas questões que hoje em dia você tem que pisar em ovos, né, Altair? Porque se você critica, você é acusado por um lado político de uma coisa. Se você ratifica, você é acusado por outro lado de outra coisa. Duas coisas para mim são muito certeiras na Lava Jato. Uma é tudo o que ela fez de bom para o Brasil, e o segundo é que houveram, em alguns casos, em algumas ocasiões, grandes abusos, né? Não posso, como profissional do direito, como advogado, concordar com algumas coisas que foram feitas dentro da Lava Jato. E aí eu não estou falando especificamente de uma das garras da Lava Jato, por exemplo, do Ministério Público. Existiram abusos em todos os seus tentáculos. No Ministério Público, nos magistrados que compõem ou compuseram essa força-tarefa, na Polícia Federal, enfim, em outros órgãos auxiliares da Justiça. Muita coisa aconteceu, mas é inegável, óbvio, aquilo que a Lava Jato trouxe de bom para o Brasil. Mas a gente tem, como tudo que envolve a liberdade das pessoas, envolve investigações contra as pessoas, a gente tem que ter uma cautela e olhar isso sempre como, não como uma carta branca ou com uma caneta que escreve em qualquer tipo de papel. Então, eu acho que essas duas observações rápidas, apenas para complementar o que o meu xará disse. Eu também lamento muito aqui, vou concordar com a gente tem que ter muito cuidado para falar a favor e contra. Eu vou passar o Santana aqui, mas é porque tem nós e eles. Qualquer coisa agora é nós e eles. E isso dividiu o Brasil. Isso é um absurdo. A gente tem que acabar com isso. Gente, não se acaba uma amizade por diferenças políticas. Não terminem as amizades porque você é Bolsonaro e o seu primo, sua irmã, sua avó, sua tia, seu marido não é. Ou vice-versa. Discutam política, mas discutam sem brigar. Não vale a pena perder amizade, perder casamento. Eu já vi casamento aí, tá abalado por causa do nós e eles. Absurdo isso. Não dá para concordar.
devagar, com andor, com Santa é de barro. Pois não, Santana? O Altair, tem aquele ditado que diz É. que em casa que tem pouco pão, todo mundo grita E ninguém tem razão. Não, é no verdade. caso do Poder Judiciário, entre no Ministério Público, é o contrário, né? Não. Todo mundo grita e os dois têm razão, né? Tanto o pessoal Isso. da Lava Jato acusando o Procurador-Geral da República, que na verdade a atuação dele está fazendo superar o Geraldo Brindeiro, que era na época do Fernando Henrique Cardoso, era o engavetador-geral da República, né? E o Augusto Aras vai passar para a história como o passador de pano geral da República, de tanto que ele quer aí barrar investigações, quer livrar a cara do presidente Jair Bolsonaro, dos seus filhos e outras investigações Parece que tem à importantes. frente aí a pretensão de um... Pois do é, STF. tem uma cenourinha Parece- na frente tem dele Tem uma aí, cenourinha né? na frente do STF lá, né? Exatamente. Isso aí encanta as pessoas, é um terrível. Agora, cara. Pior que sereia. O Altair, por outro lado, o Augusto Aras tem razão quando aponta os excessos cometidos Claro, também. pela Lava Jato Tem em os dois Curitiba, lados, né? né? Na verdade, o Deltan Dallagnol, ele se achou um sujeito acima do bem e do mal. Todo mundo aqui é a favor do combate à corrupção, inclusive e principalmente a corrupção sistêmica que a Lava Jato ali desvendou. Mas ainda assim, por conta dos resultados, o Deltan Dallagnol quis emplacar um projeto pessoal de poder e de enriquecimento, né? Ele realizou várias palestras a pretexto de ser o herói da Lava Jato, palestras com agenda apertada, com cachês muito Milionários, vantajosos para ele, milionários, muito caros. E, além disso, ele queria colocar a mão aí, ele queria gerenciar um fundo, entre aspas, de combate à corrupção do dinheiro repatriado, né? Quando, Aí- na verdade, aí esse pisou dinheiro forte. deveria ser retornado ao erário público, né? Para investir em saúde, educação e assim por diante. Mas não, ele queria definir aonde esse dinheiro seria aplicado. Mais do que isso, Deltan Dallagnol tem ainda pretensão política. Ele já sondou vários partidos que ele quer se lançar candidato a senador da República. Então, quer dizer, na verdade, ele aproveitou o sucesso da Lava Jato para emplacar um projeto pessoal. Ok, vamos encerrar o programa aqui. Só lembrando aqui, falar da Lava Jato, só para encerrar. Lembra do japonês da Lava Jato? Depois foi até afastado. Lembra do japonês? A Lava Jato teve muito Sobrou sucesso. pra todo mundo. Sobrou pra Sucuri. foi para todo mundo. Gente, não dava tempo para mais nada. Rafael Vita, muito obrigado. Um abraço. Rafael de Paulo, muito obrigado. Muito obrigado. Quero aproveitar o Rafael Vita aqui para mandar um abraço para meu amigo Ariovaldo Feliciano, provedor da Santa Casa. Prazer estar abraço. com o Prazer meu é par meu, aqui. meu. Muito obrigado pelo convite, pelo debate maravilhoso. Eu que agradeço. Santana, obrigado. Até amanhã. Obrigado, até amanhã. Muito obrigado a todos vocês. Querendo Deus, amanhã a gente está de volta aqui na TV Santa Cecília, à 1h30 da tarde, com mais um Ponto de Vista. Até lá.